Olá, muito boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira de webinar promovido aí pelo Vivadi, para a rede de gestores de todo o Brasil. É um prazer receber todos vocês aqui hoje, né, para essa discussão, uma discussão que a gente vê que inspira e interessa muita gente, né? A gente está super animado para a discussão de hoje, super empolgado aí para conectar, né, toda essa experiência que Reggio Emília traz e que nos influencia a construir modelos, né, metodologias cada vez mais novas, cada vez mais eficientes, né, para que a gente possa dar um passo adiante no nosso processo de ensino-aprendizagem, né? É um prazer enorme ter vocês, todos vocês aqui hoje, né? Eu sou Maurício. Toda quinta-feira a gente está aqui, a gente se encontra aqui, né, para fazer esse tipo de webinar, para fazer esse tipo de encontro, né, onde a gente traz temáticas aí que interessam ao público da educação, especialmente aos gestores de escola de todo o Brasil, né? Esse encontro, ele é um encontro que é promovido pelo Vivadi, né? O Vivadi é essa empresa, né, que está revolucionando e transformando a realidade das escolas, né? Trazendo uma nova narrativa onde a gente explora muito o hemisfério direito da escola, explora o hemisfério direito dos alunos, né? Então, o Vivadi hoje ele é uma plataforma que reúne um conjunto de programas para desenvolver soft skills nas escolas, né? Então, é uma plataforma que tem todos aqueles programas que as escolas sempre sonharam em ter, né? Programa para formar alunos bilíngues, programa socioemocional, programa de leitura e escrita, programa para melhorar a qualidade da explicação, programa para criar cultura de estudo. Então, a gente vem aí trazendo essa discussão em paralelo com a expansão da plataforma por todo o Brasil, para que justamente a gente possa estar levantando pontos que são extremamente importantes as escolas repensarem na sua constituição enquanto um elemento de valor para a sua comunidade, né? E aí o Vivadi, através da iniciativa de criação da rede, né? A rede reúne gestores de todo o Brasil, ela acontece através de grupos no WhatsApp, ela acontece através do site rede.vivadi.com.br, ela acontece através de uma série de eventos e encontros, ela acontece através do Templo do Gestor, né? Um espaço de formação que foi criado no Telegram, né? Então, explorando também novas mídias, né? Consolidando esse digital que a pandemia trouxe para a gente. E a gente está explorando ele cada vez mais para estar próximo das escolas, reunindo gestores de todo o Brasil para poder promover essa discussão. Tá? É um prazer ter vocês aqui hoje. Hoje a gente tem alguns convidados especiais para abordar essa temática. Já vou apresentar ele já já. Queria dizer para vocês que é super importante a participação de vocês, né, com perguntas, com dúvidas, com coisas que vocês queiram trazer para que a gente possa aprofundar aqui a discussão, né? Essa discussão ela só acontece de maneira ativa se todos participam e a gente estimula muito a participação de todo mundo, tá? Então, tem um botãozinho aqui embaixo do Q&A, né? Que é para se você quiser mandar perguntas por ali. Tem o chat também, então pelo chat vocês podem se apresentar, pelo chat vocês podem lançar suas perguntas, fazerem seus comentários, tá? Tem uma galera aqui que já está usando, né? A Denise de Brasília, João Pedro, boa noite, Grace, boa noite, Kátia, boa noite para você também. A gente sempre gosta, né? É sempre interessante que vocês tragam aqui pelo chat de que cidade, de que estado e de que escola vocês são, tá? É interessante ver essa diversidade, é interessante a gente explorar essa diversidade. Eu tenho aqui comigo hoje, ao meu lado, meu grande amigo, já parceiro de muitos anos também, meu querido Evaldo José. Tá por aí, querido? E aí, Tá tudo bem, Maurício? Tudo bem, querido. E você, como é que tá? Tudo ótimo. Boa noite, gente. Tudo bem? Um abraço a todos aí, pessoal. Legal. Bom, Evaldo, bom te ver por aqui. Evaldo, que tem aí longa experiência, né, em educação, né, já passou por quase todas as funções em escolas, hoje em dia vem
vem junto com o Vivadi construindo conteúdos relevantes para as escolas de todo o Brasil. É um grande parceiro nosso aqui nessa jornada e hoje vai trazer aí sua importante contribuição. E temos aqui hoje uma parceira que eu adoro, toda vez que participa e engrandece. Toda essa inspiração para a gente falar de Reggio Emília veio dela hoje, querida Lu Cocosa. Vamos lá. Então, vamos começar aí essa discussão, o pessoal aqui já se apresentando, né? Pessoal de Piraquara, Paraná, Educação Infantil, Escola Objetiva em Aparecida de Goiânia, Belo Horizonte, né? Creche Municipal. Ó, a Lu aí. Oi, Lu! Oi, boa noite. Estava perguntando por você aqui. Sim, eu estava ouvindo, mas eu não tinha visto que estava tudo travado aqui. Mas agora já estou aqui. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você hoje, Maurício. O prazer é meu. Você que inspirou a gente a explorar mais ainda essa temática, né? E, assim, dando já um pouquinho de contexto para a gente começar essa discussão aqui, e daqui a pouquinho vão chegar a gente vai puxar mais 2 convidados aqui para participarem com a gente, mas a gente vem falando muito aqui da importância das escolas explorarem o hemisfério direito dos alunos, né? E junto com essa importância da exploração do hemisfério direito, também a importância de ativar territórios numa perspectiva formativa além da sala de aula, né? Sair daquele modelo exclusivamente cognitivo, exclusivamente instrucional, exclusivamente preso à sala de aula, exclusivamente preso dentro dos muros da escola. E aí, quando a gente começou, eu e a Lu, a conversarmos sobre Reggio Emília, né, a gente falou, conecta muito com tudo que a gente está fazendo, né? A Lu faz parte de um grupo de discussão sobre Reggio Emília, e no final ela vai anunciar, vai fazer um convite para todo mundo aí que a gente vai guardar para o final, né? E aí, assim, então vamos explorar um pouquinho, né, o que Reggio Emília pode trazer, né, de aprendizado para a gente, de inspiração para a gente, né? Então a gente já sabe que o cenário educacional ele vem passando por várias mudanças, né? A gente tem novas estruturas familiares que nos desafiam a buscar inovações, né? Uma era tecnológica que vem acelerando a mente das crianças, impondo para elas mais atenção e concentração em todos os processos, né? Habilidades e competências múltiplas e distintas, e todo esse processo ele foi ainda mais acelerado pela pandemia, né? Então a gente acredita, né, que a pandemia ela traz um novo momento, né, o tal do novo normal. Mais do que nunca, a gente precisa aproveitar esse novo momento e os aprendizados que ele trouxe para a gente para ter um olhar diferente sobre o processo de ensino-aprendizagem. E Reggio Emília, né, o exemplo de Reggio Emília nos traz essa inspiração, né, numa perspectiva de transformação, né, super conecta com a BNCC, né, Lu? A gente já falou sobre isso também, especialmente quando traz o exemplo da importância da política, da ética e da estética no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, a gente tem aí uma forte conexão, eu acho, inclusive com o contexto, né? Então, eu vou dar aqui um pouquinho de contexto, vou dar a palavra para você, Valdo, trazer algumas reflexões iniciais, e a Lu também fazer as suas provocações, tá? Então, assim, essa proposta de Reggio Emília, contexto, né, o contexto do pós-guerra, né, a escola foi construída com pouquíssimas condições econômicas e sociais, né? O que existia naquele momento era um desejo de contribuir por uma melhor qualidade de vida, né, das crianças, das famílias, e que ali era necessário haver uma soma de forças entre todos os envolvidos no processo, né? Eu acho que isso conecta. Então, ali, quebrar certos paradigmas tradicionais da educação, né? Desvincular a obrigação apenas do educador e criar um contexto mais amplo, foi fundamental para essas transformações necessárias na Itália, no contexto da Itália depois da Segunda Guerra Mundial. Se a gente for conectar com o contexto atual, né? Não é uma guerra, felizmente, né? Quer dizer, é uma guerra, mas é uma guerra contra o vírus, né? A gente tem aí certamente algumas transformações que também são impostas e que a gente vai ter que quebrar certos paradigmas tradicionais para poder incorporar esses aprendizados à nossa realidade. E eu passaria aqui por 2 coisas. A primeira, o digital, né?
O digital, certamente, ele veio para ficar e as escolas vão precisar incorporar esse digital às suas práticas, né? Não tem mais como voltar atrás. E o segundo, a necessidade de investir cada vez mais no desenvolvimento pleno da criança, no desenvolvimento pleno do aluno, principalmente no seu aspecto socioemocional, né? Então, a base de Reggio Emília, ela é direcionada a cada criança em conjunto com as outras, aos professores, aos pais, familiares e comunidade, e trata muito dessa questão da socialização e da gestão desse aspecto, dessas habilidades não cognitivas, né? Então, feita essa introdução, Evaldo, você quer trazer suas provocações? Pô, queria sim. Primeiro, queria dizer da minha alegria de estar dividindo com a Lu aí essa reflexão hoje. Acho que o Maurício fez uma introdução bem bacana para a gente assim, entrar um pouco mais no tema. Queria saudar o pessoal que não havia chegado ainda mais cedo e dizer o quanto eu me sinto assim, o quanto eu me identifico com essa proposta. Quando o Vivadim fala do hemisfério direito do cérebro, a gente começa a voltar para as pedagogias que foram criadas e que nasceram espontaneamente, como é esse caso aqui, e a gente vê uma conexão profunda. Você vê que não é a criação de uma proposta pedagógica e depois ela é levada para dentro de uma escola. Pais que se juntam num contexto de final de Segunda Guerra, e principalmente mães, isso é muito legal. E elas dizem, a gente quer um lugar de qualidade para que os nossos filhos estejam, um lugar seguro onde eles possam permanecer, se desenvolver e aprender. Então, olha que legal. Na origem da proposta pedagógica, você tem um movimento de família que começa a pensar um cenário para colocar a criança onde a transição não é violenta. Você não arranca essa criança de dentro de casa e coloca num lugar diferente onde ela vai ser, entre aspas, educada ou formada para alguma coisa. Então, me agrada muito essa não violência nessa transição de que a educação infantil seja quase que uma extensão da casa, do ambiente familiar. O fato de esses pais, dessas mães principalmente, estarem assim, vendo tudo que sobrou ali daquele cenário de terra arrasada da Segunda Guerra, de ter que vender tudo para arrumar o dinheiro para montar essa escolinha, ou reaproveitar os objetos que sobraram para transformá-los em brinquedo, me coloca de novo no ambiente de educação infantil, que pela lei brasileira é um direito da criança, é uma opção da família e é um dever do Estado, me coloca num cenário assim, pô, é só um ambiente para a criança ser feliz, onde ela possa amadurecer e se desenvolver completamente em todos os aspectos, físico e emocional, a sua completude sendo contemplada, e onde você não tem uma grande elaboração de teoria. Isso é muito interessante, porque quando você pega tudo que o Malaguzzi pensou, né, o precursor dessa teoria, assim, o grande, talvez, mentor desse projeto, não tem uma grande fundamentação. A gente pode falar de Montessori, a gente pode falar de Piaget, você pode se inspirar em Vygotsky, a gente pode olhar para grandes pedagogos da história, de modo que não há uma pedagogia única num cenário como esse. E só para jogar assim a bola para a Lu, e depois acho que outros convidados assim que são surpresa vão falar com a gente também, tem 3 aspectos, Lu, que me chamam muito a atenção, e eu pude verificar isso numa escolinha no campo de refugiados lá na África, onde eu passei 4 meses esse ano, numa pedagogia Waldorf. E eu acho que vem muito ao encontro desse modelo de Reggio Emília, que é, assim, você observar com carinho o pátio, o lugar da concentração, ali a piazza, né, a praça, onde as crianças chegam, onde os educadores vão receber os pais com as crianças. Tem um momento de encontro muito bacana, onde se cria vínculo dentro da educação infantil. E assim, a entrega da criança para a escola não é ruptura, mas é continuidade do laço que foi criado. Tem um lugar muito... Então, não tem a parede clássica estrutural da sala de aula. E mesmo que haja, ela não é formalizada. Tem o lugar da criatividade, assim, que é o chamado de ateliê, mas pode ter um outro nome, que é um espaço onde a criança... O que me chama mais atenção, e eu vi muito isso na África, é que muita coisa que a gente quer tirar aqui no Brasil, do Makerspace, do Media Lab, porque tem perigo, porque é risco para a criança, nesse cenário, ele é introduzido como mais uma ferramenta que a criança pode usar, tendo todos os cuidados e precauções, para exercitar a sua aprendizagem e a sua criatividade. E, por último, o lugar da refeição, assim, pode ser um refeitório, pode ser uma mesa que é compartilhada com um grupo menor ou um grupo maior,
pode ser sentado em cima de um tapete. Isso acontece muito na África, embaixo de uma árvore. E aquele local é continuação da aprendizagem. Então, eu queria trazer assim levantar essas bolas aqui, Lu, para você fazer o corte caprichado aí, deixar a bola cair na quadra adversária aí, tá bom? Lua, deixa eu te falar uma coisa antes de você falar. A Mariana, que nossa convidada, sua amiga que você indicou, ela vai precisar sair mais cedo, então eu te sugiro, antes de você fazer a sua explanação, que você faça uma pergunta para a Mariana responder, se apresentar, contar um pouquinho da história aí, e depois você desenvolve em cima da resposta dela. O que você acha? Acho ótimo, acho ótimo. Jonatas e Mariana são incríveis e eu acho que representam bem Reagir essa noite. Fico muito feliz de estar com eles. E a pergunta que eu posso fazer para a Mariana é o seguinte: Mariana, qual é a criança que nós temos nas escolas que se inspira em Régio? Sim. É uma alegria imensa receber esse convite, né, para poder compartilhar um pouquinho com vocês do nosso olhar de Régio, né? Eu tenho uma escola em Curitiba, Peixinho Dourado, e eu tenho acho que está cortando, eu estou vendo a Lô mexer, mas ela já perguntou, certo? Só para eu poder, é isso Vai mesmo? Vai lá, Mariana, é isso mesmo. Então Mariana. Tá bom, porque acho que o som veio antes do que a imagem dela. Então, e qual é a criança que a gente tem na escola, né? Eu acredito que é a criança que é natural por ela mesma, ser curiosa, ser exploradora, querer encontrar no mundo novidades, aprendizagens de uma forma extremamente natural e que não é tolhida pelo meio, pela própria escola mais tradicional, que infelizmente faz um pouco disso, né? Então, a concepção de infância, ela traz o quanto essa criança é capaz, o quanto ela é potente, o quanto ela pode fazer 1 milhão de coisas, utilizar 100 linguagens, como diz o Lores, né? Então, a gente precisa desse olhar com muito respeito para a capacidade infantil. Ela não é aquela criança que vai ficar quietinha com a mão na boca, só escutando, sentada numa carteira. Ela é aquela criança que mexe, que questiona, que pergunta, que vai atrás, que sabe resolver problemas. Então, a gente tem que pensar na formação dessa escola, de todo esse corpo docente, dessas famílias entenderem o quanto é isso. E eu sempre digo que acaba sendo uma ruptura da própria cultura que existe na gente, né? Então, eu vim de uma tradicional, eu tinha que ficar quietinha lá, levantar o dedo para perguntar e não podia questionar de forma alguma. E nessa criança, ela é natural nesse conceito de exploração, de querer procurar, de querer ver. Então, acho que principalmente isso, né? Respeitar a essência natural da criança, de capacidade, de potência e promover oportunidades para que essa criança continue sendo desenvolvida dessa forma e não seja tolhida por um ensino mais tradicional, rigoroso, no sentido de não permitir a capacidade de toda essa criança, né? Então, acho que principalmente essa concepção de infância que a gente entende. Se quiser perguntar mais uma pergunta, Lu, eu tenho mais 5 minutos aqui que eu vou começar uma live sobre desenvolvimento emocional às 7 horas. Não, então, o importante também é que a gente possa dizer como essa criança ela estabelece as relações no grupo. Por que para nós, primeiro, a criança e o grupo de crianças? Porque essa criança é um ser social, né? E ali, como o Evaldo falou, né, a gente pode beber de muitos teóricos, como Vygotsky, Piaget, Montessori, Freinet. Então, nós temos aí na gama de teóricos que nos ajudam a instituir a abordagem Reggio Emilia, são de 16 autores que ajudam nessa construção, né? E dentro do âmbito social, na minha opinião, Vygotsky é o principal, né? Ele fala o quanto essa criança é social. Se você pegar uma criança, colocar ela no meio de uma floresta, ela não vai ser uma criança. Ela aprende com o outro, ela aprende com os colegas, com os amigos, com os adultos e ensina também, né? Então, a gente tem que pensar nesse socioconstrutivismo que a gente chama, né?
de que socialmente eu vou construir esse conhecimento. Então, eu preciso desse outro, eu não posso ter uma criança isolada, né? E a pandemia trouxe muito esse questionamento. A gente chegou a ver fotos de crianças isoladas por tendas, né? De que não poderia, e a gente não consegue entender uma escola dessa forma, né? A escola é feita de relação. Então, eu preciso dessa relação do outro para que eu possa construir essa aprendizagem. Acho que principalmente por tudo isso. Legal. E você acha que a gente consegue construir essa relação também no meio digital, Mariana? Claro, é possível, né? A gente está aqui trocando, compartilhando e aprendendo, trazendo oportunidades de construção. Eu confesso para você que eu trabalho só com educação infantil, então, querendo ou não, é muito difícil você trabalhar com o meio digital na educação infantil. Eu sempre fui contra excesso de tecnologia, sempre briguei muito por isso, falo muito da questão do autismo virtual, que é uma coisa que me angustia e me preocupa muito, e aí eu me vi fechada dentro de casa e falando, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, a gente encontrou ferramentas que oportunizasse, dentro desse período, a constituição desse vínculo, mas sem fazer com que as crianças precisassem ficar 6, 7 horas dentro da televisão. Não é esse o conceito, né? Mas são propostas inteligentes, são conexões que podem ser estabelecidas por uma ferramenta chamada tecnologia, mas principalmente respeitando a essência da criança. Acho que isso nunca pode ser esquecido, né? A gente não pode... então, meu Deus, veio a pandemia, então vou voltar, vou dar xerox para todo mundo em casa. Não, nós não fizemos isso. Tenho muito orgulho em dizer que a gente prezou muito pela construção dessa relação em tempo de pandemia e conseguimos, né? Então, aos poucos, estamos saindo desse mundo totalmente virtual, mas que ele não vai sair da gente, né? Porque muitas coisas boas vieram por esse mundo também. Então, estamos aqui todos reunidos, cada um numa cidade, justamente porque essa foi a oportunidade que a pandemia nos trouxe. Então, vamos olhar as coisas boas e encontrar nessas ferramentas o que é possível. Legal. A gente tem gente aqui desde o Rio Grande do Sul até o Acre. Nossa. Tem uma diversidade enorme que o pessoal que se apresentou. Isso é lindo, né? Mariana, muitíssimo obrigado, né? Eu sabia que seu tempo era curto, mas sua contribuição muito valiosa. A gente fez muita questão que você tivesse por conta disso, né? A Lu super recomendou você. Esse tema, Reggio Emília, ele não acaba aqui. Não. A Lu depois vai te contar um pouco mais do convite que a gente vai fazer no final, mas a gente vai... Hoje era só para fazer um abre-alas para algo muito maior que a gente vai construir e vai ser ótimo ter você com a gente, tá? Tá certo. A gente também vai ter muito prazer de te contar mais sobre o Vivadi depois. A gente desenvolveu ferramentas de comunicação para viabilizar justamente esse relacionamento entre crianças e famílias que funcionam super bem. Tá? Muitíssimo obrigado, Mariana. Boa próxima live para você. Então, tá bom. Eu peço desculpas por sair correndo assim, mas é porque já estava agendado e vou falar lá de desenvolvimento emocional também com uma psicóloga muito legal e preciso, né, honrar pelo compromisso que eu tinha feito lá. E com certeza, nas mãos da Lou e do Jonatas, vocês estarão em ótimo conhecimento, não tenho dúvida disso. Tá bem? Legal. Obrigado, Mariana. Até um beijo para você. Tchau. Lu, tem um monte de fã seu aqui, ó, todo mundo orgulhoso de você nesse encontro. Eu vou deixar para você, então, explorar o Jonatas. O Jonatas também não vai conseguir ficar até o final, então vamos trazer aqui algumas reflexões para o Jonatas. Lembrando, pessoal, mais uma vez, né, Lu, que a gente não vai acabar aqui, né? Isso vai ter continuidade. Então, hoje é mais para a gente trazer alguns pontos fundamentais para a discussão. Tá com você, Lu. Vamos nessa? Você sabe então, que... Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que a gente estourou a sala do Zoom aqui, né? Tem gente querendo entrar, só que a gente atingiu o número máximo de pessoas que cabem aqui. Então, a gente está tentando transmitir pelo YouTube para ver se quem não conseguiu entrar consegue assistir. Acabamos de estourar o Zoom aqui. Nossa, que prazer que é isso, porque quantas pessoas vão poder ouvir sobre essa pedagogia, que a gente pode falar, mas que não é uma metodologia, não é nem uma abordagem, é uma inspiração, porque Reggio só acontece em Reggio. Então, é muito importante que a gente fique pensando que o que nós temos nas nossas escolas, que se inspiram em Reggio, são escolas como a Vila Bambini, que é a minha escola, a Peixinho Dourado, que é a escola que a Mariana tem,
E as pessoas que se dedicam a Régio vão beber de toda essa sensibilidade que essa inspiração traz, das pessoas que foram precursoras nessa abordagem, nessa inspiração, como Loris Malaguzzi e todos os outros que vieram junto com ele, e que traz essa ideia de que a criança tem 3 educadores, que são os adultos, pais e professores, são os seus pares, as crianças, amigos e os parentes que estão em casa, e o terceiro educador, que é o ambiente. E é muito interessante que as pessoas pensam que é o meio ambiente. Não, é qualquer ambiente que tem que ser preparado para ser investigativo, para provocar a criança, de ser essa criança que a Mariana descreveu, que vá curiosamente explorar o mundo, começando da sala de aula. E aí, para o Jonatas, eu queria que ele falasse um pouco sobre esses 3 educadores e como que isso se conversa dentro de uma escola de inspiração Régio. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Lu, obrigado, Maurício, pelo convite, de poder dividir também com a Mariana, que é uma parceira de estudos nossa, e que vem trazendo esse olhar tão voltado para a Régio, né? E quando a gente pensa em Régio, a gente tem o ambiente como educador, tem o educador de referência, tem o atelierista que trabalha nesse processo de promoção de contextos de aprendizagem que possam despertar a curiosidade da criança, organizando os materiais, criando uma estética de apresentação desses materiais e uma estética no espaço que se torna uma própria pergunta para essas provocações, né? A família como um parceiro nesses processos de aprendizagem. E quando a gente olha para a dimensão das inspirações regianas para as escolas aqui no Brasil, a gente consegue perceber que muitas delas não têm um atelierista e é uma função que vem muito inspirada por lá, é alguém que tem uma conexão muito próxima com a arte, com essa linguagem toda dessa estética artística, e que vai junto com o professor de referência, com o educador de referência, tecendo essa forma de provocar o pensamento da criança. Os conteúdos propriamente ditos estão postos no mundo, a criança se interessa pelos fenômenos naturais, a criança se interessa pelos insetos, pelos animais, se interessa pelo mundo. E o educador, né, atento a tudo isso, por isso a pedagogia da escuta, quando a gente diz, né, que está ali presente, observando, acreditando na capacidade, na potência e na competência dessa criança. E ele, tal qual essa criança, também é capaz, é competente e tem uma capacidade de percepção desse entorno, né, desse clima socioemocional que vai construindo esses elementos. Então, ele é atento a essas narrativas, é atento a essa escuta que faz com que ele vá organizando esse espaço com esses materiais para trazer provocações significativas e ampliação de conhecimento pelas crianças. Então, parte daquilo que as crianças se interessam em pesquisar, né? Então, é um convite estético e que alimenta também esse imaginário, nutre essa criança culturalmente, né? Mas também nutre essa criança de provocações para que ela vá percebendo toda a constituição, né? Ela vai criando teorias, que Loris Malaguzzi chama de teorias provisórias, para que ela possa ir aprofundando o seu olhar, o seu conhecimento acerca daquilo que lhe interessa. Então, é comum a gente ver, por exemplo, nas escolas de Régio, toda essa documentação, essas marcas da infância, aquilo que elas vão produzindo, esses desenhos de observação, né, que é uma linguagem, essa linguagem pictórica que é tão importante para a criança se expressar, essas esculturas a partir de um tema de interesse do grupo, né, eles vão manipulando a argila, vão constituindo, materializando esse pensamento, essas descobertas. Eles fazem pesquisas acerca da luz, né, das relações ópticas, da luz, da reflexão por meio do espelho, as sombras, de que maneira que isso vai se processando. Então, existem alguns ateliês que são montados para provocar o olhar da criança sobre esses fenômenos naturais, esses fenômenos sociais, e essa escuta, esse colegiado, esse fórum,
né, é muito importante para trazer, né, restituir também aquilo que é vivido. É um pouco nesse sentido, o educador e o ambiente como parceiros nessa provocação da criança. Eu queria fazer uma pergunta para você, Jonatas, de um ponto que você trouxe, e eu imagino que seja um ponto de grande desafio de aprendizado aqui para todo mundo que está nos assistindo. Inclusive, tem aqui uma pergunta que surgiu sobre isso, vou fazer para você e depois a Lu também pode complementar, que é um pouco sobre como é que funciona essa coisa da documentação pedagógica, né? Eu acho que esse é um ponto que para muito cada um acaba fazendo de um jeito, né? Mas existe uma linha aí, mais ou menos geral, que a gente poderia explorar e contar um pouquinho para quem está acompanhando a gente. Maurício, documentação pedagógica é um assunto extremamente complexo, se dizer, porque ele parte... A gente não daria conta de fazer numa live de 1 hora, quiçá em 10 minutos. Mas a gente acho que parte desse princípio, né? Documentação pedagógica não é um conjunto de registros, ele parte dessa observação atenta das crianças. Então, à medida que eu planejo um contexto, né, quando planejo o contexto, eu tenho intencionalidade clara naquilo que eu proponho. Desse planejar, já me surgem perguntas que vão me conduzir para um olhar daquilo que eu quero observar, daquilo que eu quero que a criança se envolva, que ela possa alcançar. E, nesse sentido, eu observo, depois de planejar esse contexto, levantar essas questões, essas perguntas germinativas, e como as crianças vão se desenvolvendo. E, a partir dessa observação, desse registro, eu trago de volta para uma reflexão. E essa reflexão me faz replanejar esse contexto. Então, esse ato de pensar, de colher, né, de planejar, de as crianças viverem esse planejamento, de eu colher essas vivências, refletir sobre elas, né? Escrever, registrar por meio de vídeos, fotos, e eu vou, na verdade, registrando essas marcas infantis, eu vou colocando essas crianças ali no centro dessa minha observação, refletindo sobre as conquistas, as dificuldades, as proposições que foram feitas e me ajudando a planejar. Então, a documentação, ela me serve como uma forma de restituir para as crianças aquilo que foi vivido, né? Ela comunica para a comunidade aquilo que é vivenciado na escola da infância, e ela serve para o educador como um instrumento de reflexão da própria prática, daquilo que ele vai constituindo enquanto prática docente, prática pedagógica, e vai refletindo sobre esse processo. Então, é um assunto extremamente complexo e que tem várias vertentes, mas a documentação é a gente criar, na verdade, um processo de observação reflexivo, né, documental, apoiado nas teorias, que trazem para nós e para a comunidade uma forma de enxergar as práticas infantis. E também de dizer das concepções que habitam aquela escola, aquela instituição. Consegui-lo? Muito bom, querido, muito bom. O que eu poderia falar sobre a documentação, Maurício, como ele falou, o Jonatas, é bastante complexo. Nós temos um grande estudioso no Brasil sobre Reggio Emilia, que é o Paulo Foch, e eu gosto muito de uma coisa que ele fala. Não vamos esquecer que documento é um substantivo, documentar é um verbo, e documentação pedagógica é um conceito. Então, quando nós vamos chegar na documentação pedagógica, é passar por esse verbo documentar e iniciar tudo num documento que vai partir de uma observação atenta do professor. E quando a gente fala de documento, vamos pensar no substantivo, documento. Que documento vai ser esse? Vai ser uma foto? Vai ser um vídeo? Vai ser uma fala? Essa foto, que foto é essa em Reggio? O que é que você vai registrar? Não podemos nos esquecer que tem um fotógrafo maravilhoso, eu vou colocar a autoria das coisas que eu falo aqui, porque são pessoas que dedicam sua vida
a transformar cada detalhe de uma escola régio. E nós temos André Carriere, que é um fotógrafo brasileiro, que fotografa a régio, maior especialista em fotografia de régio. E ele fala uma coisa que eu acho lindo, ele fala, foto, gente, não esqueça, foto é um texto. O que você quer falar? O que você quer contar? Então, foto é um texto. Então, ele exercita esse olhar atento para que, às vezes, em 2 ou 3 fotos, alguém que vê aquelas 2 ou 3 fotos possa narrar uma história daquela criança. Então, isso é uma coisa de uma sensibilidade, de um olhar atento tão grande que torna aquele momento mágico. Quando a gente vê essas fotos retratadas dessa maneira, com esse cuidado, lembrando que foto é um texto e você vai narrar algo, muda muito isso. E eu gosto, quando a gente fala de documentação pedagógica, de documento, tem um francês historiador, Jacques Le Goff, que ele fala, documento é monumento. Então, quando a gente cria um documento, que vai ser a documentação pedagógica daquela turma, nós estamos deixando para aquela criança, para aquela família, para aquela escola, um monumento. Então, aí vem o cuidado com as palavras, vem o cuidado com essa escuta atenta, que quando a gente deixa as crianças falarem, e ele falou das teorias provisórias, que é uma das coisas que eu mais amo dentro de uma escola como a nossa. É que as crianças estabelecem as teorias provisórias. Está chovendo hoje. Por que está chovendo? Aí uma criança fala, porque tem muita água no céu. A outra fala, porque a água subiu para o céu e agora vai cair. E aí tem um outro garotinho que fala, não é porque o homem do tempo falou que ia chover hoje. Então, eles estabelecem teorias. Agora, não há aquela ideia da professora falar assim, imagine, garoto, imagine que você está chovendo porque o homem do tempo falou. Não, você não desconstrói isso. Você traz à luz outras teorias sobre por que a chuva está caindo, você traz evidências científicas, culturais, históricas, e daí você dá esse leque para a criança, para que ela possa, por si mesma, refazer esse conceito, nunca desqualificando a teoria dela. Porque daí você não estaria apresentando numa escola de régio essa criança potente que constrói, né? Então, ela constrói e você vai ampliando essa construção e ela vai sabendo cada vez mais e ela pode, no ano seguinte, mudar a ideia do porquê está chovendo hoje. E às vezes então, na semana seguinte, né, Lu? Às vezes na semana seguinte. Por isso essa ideia do educador tão potente quanto a criança, porque ele está muito atento com essa escuta na percepção dessas teorias provisórias, essas teorias moles que são elaboradas pelas crianças. E a partir dessas teorias ele vai trazendo elementos para fazer essas provocações. Como o próprio Brunner diz, né? Aprender é um processo, não é um produto. Então, é exatamente nesse sentido que a gente vai, que as teorias de Régio, as inspirações de Régio, trazem para a gente tanta forma, né? Traz essa forma orgânica de viver a educação de uma forma mais plena, porque não em nenhum momento desconsidera ou desqualifica o pensamento da criança. Isso. Legal. É isso. Deixa eu estimular aqui quem está assistindo a gente, né? Se tiverem perguntas, dúvidas, lancem aqui pelo chat. Obrigado aí pela apresentação de todo mundo, né? Um prazer receber vocês aqui. Espero que estejam aproveitando, né? Estamos abertos a perguntas também. Eu queria fazer uma conexão aqui, Lu, com Lu e Jonatas, com o seguinte. A Lu tem acompanhado muito o que a gente tem feito no Vivadi. A Lu tem acompanhado muito as discussões que a gente tem promovido aqui às quintas-feiras sobre o hemisfério direito, o potencial de desenvolvimento do hemisfério direito, e também muito sobre temas que são muito atuais, né, e que estão vindo muito à tona. E aí, percorrendo aí o caminho, né, da experiência de Régio, né, me parece que tem algumas coisas que a gente consegue conectar, né? Uma primeira conexão é sobre a tal das metodologias ativas,
né? Metodologias ativas que hoje vêm muito à tona, né? E que a criança, já em Rede, a criança enquanto um ser ativo, em que são respeitadas todas as suas potencialidades, explorando através das mais diversas linguagens, né? Aspectos expressivos, cognitivos, comunicativos, sua imaginação, sua simbologia, cultura, metáforas, né? Tudo que interfere aí direto ou indiretamente no seu processo de formação, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto interessante. Um segundo ponto, né, Lu, quando a gente fala aí na nossa plataforma para desenvolver com um conjunto de programas para desenvolver as soft skills nas crianças, né? Ali já traz muito, né, dessas soft skills, né? Então a curiosidade, a criatividade, a autonomia, né? Palavras que aparecem aí com muita clareza, né? O terceiro ponto sobre as famílias, né? A importância do envolvimento das famílias, né? E eu depois vou dar um espaço aí para a gente explorar cada um deles, mas essencial, né, que a família perceba a necessidade de uma parceria com a escola, né, que compreenda ali na sua essencialidade, né, e fortalecer essa parceria também é um dos papéis do educador com abordagem de Reggio, né? Eu acho que esse é um grande desafio das escolas hoje, né? Como é que fortalece essa parceria, como é que traz a família, como é que cria um elo de comunicação, né? Quando a gente desenvolveu lá a ferramenta de comunicação, o tempo inteiro eu falei, cara, a gente tem que entregar para as famílias não só uma ferramenta de chateação, né? Porque tem escola que olha para a família e fala assim, putz, deixa a família bem longe que eles vão vir aqui me chatear. E as famílias ficam naquela coisa só de recebendo aqueles comunicados do tipo assim, vai acontecer isso, ou teve esse problema, né? Agora, então, aqui no Rio, as comunicações que as famílias mais têm recebido é suspendemos as aulas porque um aluno tem Covid. E a gente pode promover essa integração das famílias entregando conteúdo, entregando experiências, entregando possibilidades novas, né, para as famílias fazerem parte desse processo de maneira muito ativa. E o último deles tem a ver com esses territórios de aprendizagem, né? O Malaguzzi, ele acreditava que as crianças elas podiam aprender de outras maneiras, né? Não apenas de uma forma mecânica, né? Que as crianças possuíam um potencial e que a aprendizagem podia acontecer de uma maneira mais dinâmica e criativa, né? E a gente ainda está muito preso ao território da sala de aula, né? E quando a gente sai para conversar com escolas e fala assim, a gente está trabalhando o socioemocional dos alunos, mas a gente não entra na sala de aula. A primeira pergunta que diretores e coordenadores de escola fazem para a gente é, não, mas quais são os conteúdos? O que o professor vai falar sobre socioemocional? Ele falou, nada. A gente faz observação no recreio. A gente observa o recreio e fala qual é o estágio socioemocional das crianças dessa escola. Ah, mas aí como é que intervém? As crianças fazem assembleias, né? Os próprios alunos participam de assembleias e participam ativamente, né? Então, eu acho que o Malaguzzi, lá naquele momento, já trazia muito desse papel ativo das crianças, dessa possibilidade de explorar novos territórios, além da sala de aula, né, e além dos muros da escola, né? Então, vou deixar um pouquinho aí para o Jonatas, que daqui a pouco vai ter que nos abandonar também, né, Jonatas? Tem mais 5 minutos para explorar esses pontos que eu acho que conectam, né? A gente está falando de uma metodologia que surgiu vinculada à educação infantil, mas que tem aprendizados que a gente pode extrapolar para todos os outros segmentos, né? E eu acho que esses, em relação a metodologias ativas, em relação a soft skills, em relação à importância do papel das famílias e como conectá-las, em relação a novos territórios de aprendizagem, são alguns exemplos disso daí, né? Exato. Eu acho que a inspiração, né, ela ultrapassa o estágio da educação infantil, né, o segmento infantil, e ele vai... Porque são inspirações que a gente traz para a vida. Quando você enxerga o outro dessa forma, você dá para o outro a possibilidade dele se constituir como sujeito. Então, quando a gente fala do território, né, as escolas em Reggio, elas têm as salas de referência, em que acontecem as pesquisas, até para a criança se situar, né, nesse espaço, nesse contexto, de ter uma referência de espaço, de lugar que habita ali, mas a escola é um grande centro de aprendizagem, uma grande usina de aprendizagem. E os conhecimentos estão dispostos em vários territórios, em várias estações, em vários contextos que provocam a criança o tempo todo. E para isso é importante que a escola compreenda
que a família é um parceiro importantíssimo nesse processo. A família não e a gente tem uma cultura aqui no Brasil da família como aquela que paga pelo serviço e exige um serviço de qualidade, e nós oferecemos esse serviço de qualidade. A gente precisa extrapolar essa relação, né, de prestação de serviço e cliente. Não que isso não vá acontecer, a gente presta um serviço sim, os pais são clientes, mas mais que isso, nós estamos vendendo, não é um produto, a educação não é um produto, a educação é um processo, a educação é um projeto. E como essa educação que a gente vende, né, emancipadora, uma educação de cunho democrático, transformadora, que desde que essa criança nasce, eu sou estudioso de uma abordagem específica de bebês, desde que essa criança nasce, ela tem capacidade e tem vontade, desejo e autonomia. Como a gente vai conectando tudo isso com o fazer pedagógico, participando a família de todos esses processos. Então, quando a família compreende que a criança não aprende sentada, né, como a própria Marina trouxe, as 100 linguagens de Loris Malaguzzi, a gente tira as outras linguagens e fica só a cabeça que vai recebendo todo aquele conteúdo, né, o corpo que é ali contido o tempo todo no espaço circunscrito pela carteira e pela cadeira. Então, sobretudo a educação infantil, essa criança, ela precisa dessa amplitude de movimentos para se conhecer, para se localizar no espaço. E aí a gente vai trabalhando essa relação emocional da criança, porque ela coloca em jogo as suas emoções, os seus medos, a sua criatividade. A criança é curiosa e criativa por natureza. Deixa uma criança sozinha com um determinado objeto. Dali a pouco, ela, por meio da curiosidade e da criatividade, ela traz um significado completamente distante daquilo que a gente havia previsto. E tudo isso faz com que a gente enxergue essa relação de escola, família, né, essa construção socioemocional da criança, nas relações com os parceiros, nas relações com o adulto de referência, com base nos exemplos da família que ela traz, a gente vai construindo um território gigantesco de aprendizagem, que ultrapassa a sala, que ultrapassa o quadro branco, a lousa digital, né? E que é uma educação para a vida, porque a educação, como o próprio Paulo Freire diz, né, não é preparação para a vida, mas é a vida que acontece o tempo todo. E essas relações de conteúdo, né, essas relações matemáticas, essas relações da língua, essas relações dos efeitos dos fenômenos naturais, eles vão entrando como um grande processo de reflexão, porque se a gente analisa um fenômeno natural, a gente precisa da língua para poder traduzir isso, né, traduzir o meu pensamento. Então, é a conexão, como a própria Base Nacional Comum Curricular traz, essa inter-relação desses campos de experiência que vão buscando trazer essa criança, esse adulto, esse aluno, como um sujeito holístico, né? Pensamento, emoção, cognição, o psicológico, o social. E, nesse sentido, a gente consegue colocar a criança num lugar diferente do aluno, mas de alguém, né, de um sujeito cognoscente, essa sede de saber, essa sede de descobrir e essa sede de dialogar com esse conhecimento e partilhar aquilo que ela sabe. Legal, Jonatas. Jonatas, muitíssimo obrigado. Eu sei que você está aí no teu horário. Muitíssimo obrigado pela tua fala, pela tua contribuição. Já acabamos de receber aqui elogio, excelente posicionamento. A educação infantil é super importante no processo da criança. A Patrícia Costa comenta quanto aprendizado, amando. Patrícia, isso vai ter continuação, tá? Isso não termina hoje. Mas a Lu só vai contar no final qual é a continuação disso. Jonatas, obrigado pela participação e espero que a gente se reveja em breve, tá? Com certeza. Obrigado pelo espaço de fala. Obrigado você pelo convite, Lu. Obrigado, Maurício, pelo convite. Me desculpem também sair, porque eu já havia com outro compromisso, firmado um outro compromisso, não consigo ficar até o final. Mas agradeço demais esse espaço de fala e a gente se encontra, viu? Beijão, legal, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Lu, dá teu show agora, Lu. Meu Deus.
Olha só a responsabilidade. Você Começa por essa placa aí que está na sua parede, né? Permita que você mesmo cometa erros e vai em frente, né? Conta um pouquinho da sua experiência. Para quem não conhece, a Lu é fundadora do Colégio da Vila e da Vila Bambini, que ficam no interior de São Paulo. Está fundando o Instituto Vila Formare, que vai atuar aí num processo de formação, principalmente com professores, né, Lu? E a Lu tem uma baita experiência na aplicação não só de Régio, como na construção de uma escola super inovadora. E a gente está super feliz porque o Vivadi fez uma parceria com o Colégio da Vila e a gente está construindo um projeto incrível lá, né, Lu? Conta um pouquinho aí da história de Régio na tua escola e como é que ela conecta com o que a gente vem construindo junto, né? Muito bem, boa noite. Vai ser muito bom falar um pouquinho sobre essa conexão. Na verdade, quando a ideia do Colégio da Vila apareceu, nós estamos numa cidade que 90% da cidade tem ascendência na Itália. Então, eu imaginei já que o nosso colégio teria que respeitar essa cidade que abraça tanto a Itália. Então, nós somos uma escola ítalo-brasileira. Então, a gente trabalha com a língua, com o idioma italiano, com a cultura, para que o aluno dentro de Jaguariúna, que é a cidade onde nós estamos, ele possa reconhecer essa Itália aqui dentro da nossa cidade e da nossa escola. Nós começamos pelo ensino médio, e viemos um pouco diferente de outras escolas que começam da educação infantil e vão até o médio. Nós começamos do médio e depois fomos para o Fundamental 2, para o Fundamental 1, e a escola nós abrimos porque eu tinha uma grande questão de querer saber como que a gente poderia fazer uma escola que os alunos gostassem, como que a gente poderia fazer uma escola que eles não chegassem no ensino médio entediados, não, a curiosidade já acabou, não existe mais aquela criatividade, aquela curiosidade. Então, nós saímos buscando isso. Então, nós vamos descendo. A cada ano, o colégio se constitui como um grande prazer para quem está aqui dentro, né? As crianças estão entendendo que esse espaço é deles. Inclusive, hoje, só para contar, uma funcionária veio falar assim para mim, eu soube que a nossa funcionária que trabalha aqui, na secretaria, ela veio porque uma aluna indicou ela para você. E você respeitou a aluna. Eu falei, sim, a escola é dela, e eu respeitei, e essa funcionária é excelente. Então, a gente tem essa questão do aluno, ele é muito protagonista dentro da escola, ele está sempre presente, sempre com muito respeito, mas ele está sempre presente. Quando nós chegamos na educação infantil, eu tinha lido uma matéria sobre uma jornalista americana que procurou saber por que as melhores escolas não estavam só nos Estados Unidos, e ela define as melhores escolas infantis da Terra, né, no nosso planeta, e cita a Reggio Emília. Então, eu falei, bem, a escola ítalo-brasileira, por que não saber o que é Reggio Emília? E daí nós intensificamos os estudos em Reggio Emília. Aí contratamos pessoas que sabiam Régio, daí nós viajamos para Régio. A Mariana, que esteve aqui conosco, eu a conheci numa viagem na Argentina, porque na nossa América aqui, nós temos várias escolas que são Régio há muitas décadas e que são referências para nós também, e conseguem fazer a inspiração Régio na Argentina, no Peru, e aqui no Brasil também nós temos várias escolas com essa abordagem. Então, existe se encontrando nessas viagens de estudos que para a gente aprender como fazer essa escola. Então, assim veio a ideia de fazer uma escola regiana dentro de Jaguariúna para essa infância. Mas a partir do momento que você tem esse espaço e que você tem essa criança, depois de uma vez Régio, parece que é um caminho meio sem volta, sabe? Você quer que Régio seja oferecido para todas as crianças, porque a sensibilidade com que existe em cada questão que se trata da escola é fazer dessa criança ela potente, é fazer com que ela seja realmente aquela criança que se faz inteligente.
Alguns exemplos que eu gostaria de colocar para vocês, por exemplo, quando nós começamos a escola, nós vamos colocar copo de vidro. Daí você fala, copo de vidro para criança de 2 anos vai quebrar. Sim, vai quebrar. Vai quebrar 1, 2, 3, que ele não quebra mais. Porque ele entende que aquilo quebra. Então, nós não vamos colocar um copo de plástico, porque o copo de plástico com a tampinha de plástico, que não vai derramar se ele virar, faz dessa criança uma criança que vai exercitar menos conexões neurais. Quando você dá um copo de vidro para ela, e se ela virar inteira, ela vai se molhar, ela se molha 2 vezes, na terceira não mais. E aí a gente consegue ver que coisas simples como essas, a gente faz a criança pensar, faz ela começa a entender essa lógica. É muito importante que a gente pense nos espaços que essa criança vai habitar na escola. Diferente, a palavra habitar, ela tem uma conexão muito forte para nós. Uma coisa é você morar numa casa, uma coisa é você habitar aquela casa. Ser uma relação que se conecta com aquele espaço. Então, eu acho isso tudo é o que a gente faz nessa escola. O respeito para a criança, desde que ela chega, e hoje, como você falou, de metodologias ativas, que a gente pode, porque eu fico muito preocupada hoje em dia, que é uma questão que eu quero muito me dedicar, a questão da metacognição. E quando você faz, a criança aprende, a criança viveu aquela experiência. Agora, vamos sentar, fazer uma assembleia e discutir sobre o que nós aprendemos hoje. Daí você está trabalhando com a metacognição. Porque não adianta só você derramar um monte de conteúdo para a criança sem saber até se ele aprendeu aquilo e o que ele faz com tudo aquilo. Então, nós percebemos que essa questão da metacognição ela é muito importante numa escola qualquer, e na nossa, nós temos nos dedicado a isso. Eu tenho uma ideia de que a gente possa transformar para os maiores uma escola que a aula seja metacognitiva, para que a gente possa validar isso para cada criança. Mas na educação infantil, você percebe que eles se circulam pela escola com bastante liberdade. E a questão do grupo, você estabelece desde 1 ano e meio, 2 anos. É incrível como grupo. Eles não deixam ninguém para trás, porque o grupo tem que estar junto. Então, essas relações, elas acontecem de uma maneira tão incrível quando você observa e você não impõe as coisas para as crianças, que a gente percebe que esse é o melhor jeito, é o jeito que ele vai ser criativo, e não acabar, como o Loris Malaguzzi faz, né, que as crianças têm 100 linguagens, 100 e mais 100 e mais 100. E a escola, do jeito que está constituída, ela tira 99 linguagens da criança se você não cuidar. Então, como nós podemos fazer com que Regia Emília, que está na educação infantil hoje, na escola da infância, nós deixamos muito claro para os pais que nós não temos alunos lá, nós temos crianças. É isso que nós temos. Lá não é uma escola, é um espaço de convivência de crianças. E nós temos que pensar, que eu acho que é muito importante que a gente insira, que se você viver 15 anos de vida, você teve 10 anos de infância. Se você viver 90 anos, você teve 10 anos de infância. Então, essa infância, ela é nobre demais, nós temos que protegê-la e fazer com que essa criança tenha as melhores memórias afetivas, com a melhor qualidade possível, para que ela possa passar pela adolescência, pela vida adulta, carregando toda essa beleza que nós queremos, que nós lutamos para que exista na escola da infância, porque a escolarização, ela virá. Maurício, já extrapolamos o nosso tempo, né? Desculpa. Não, tá ótimo. Eu estou mega aqui inspirado pela sua fala. Vou trazer aqui alguns comentários, né? A Simone Marambaia diz que temos que reconhecer o direito da criança de ser protagonista e de manter a sua curiosidade espontânea. Temos que aprender com as crianças, com os eventos, com os ambientes e com as famílias, mudando pontos de vista, de modo que não tenhamos certezas demasiadas. A gente tem feito aqui, Simone, uma série de lives, né? Toda quinta-feira tem um webinar aqui, e a gente já fez o webinar aqui sobre eventos, né? Como é que a escola pode aproveitar esses eventos como oportunidade formativa.
A gente já falou aqui sobre ambiente, né? Inclusive a gente trouxe aqui uma arquiteta especialista na construção de ambientes para a aprendizagem, né? Todos esses webinars eles estão lá no site rede.vivadir.com.br. A gente já explorou esse tema também. E a gente também já falou muito dessa relação com as famílias, né? São temas que a gente tem explorado aqui com bastante profundidade. Convido você a conhecer um pouquinho do que a gente tem feito lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Tem um podcast chamado Hemisfério Direito da Escola, onde todos os webinars que aconteceram estão lá. A Rosângela fala, fiz o curso de fotografia com o André Carriere, compreendi o quanto a fotografia é importante na documentação pedagógica, penso que no atual cenário, as fotografias e vídeos são as linguagens que nos trazem subsídios de observação das atividades propostas às famílias e às vivências dessas crianças. Sou professora de berçário, e a família está muito comprometida com essas devolutivas. Muito legal, excelente depoimento, Rosângela. A gente acredita muito nisso, né? A gente, inclusive... Ih, apagou minha luz aqui. Deixa eu acender de novo. A gente acredita muito nisso, né? A gente, quando construiu a plataforma Vivadir, inclusive, a ideia é que a gente crie uma estratégia de comunicação com as famílias que possibilite isso, né? Eu acho, inclusive, que dentro de redes, se a gente for explorar a coisa do híbrido, do remoto, ela já estava muito presente mesmo antes do digital, né? Por isso a gente diz, existe uma diferença entre você adotar tecnologia e você ser digital. A tecnologia ela é uma ferramenta, e não importa qual seja, não deveria ser a preocupação da escola. A preocupação da escola ela deveria ser ir além dos seus muros, explorando oportunidades que vão além da escola, como o Lores falava também. E o digital ele acaba sendo o caminho para explorar isso, né? Então, excelente exemplo do que você traz. A gente vem fazendo isso, né? Convido você a conhecer também o Vivadir, no vivadir.com.br. A Patrícia pede para deixar o Instagram da escola para conhecermos. Eu vou divulgar. Você sabe de cabeça qual é o Instagram do Colégio da Vila? Vila Bambini, @Vila Bambini e Colégio da Vila. Isso, @Vila Bambini, Vila com 2 L's, @Colégio da Vila, isso. Vila com 2 L's. Não, a gente fica feliz e se a gente puder contribuir, porque somos todos estudantes. Em Régio, você vai ser estudante a vida toda, porque as crianças trazem coisas o tempo todo, que faz que você repense como você vai lidar com aquilo. São várias situações que a gente vive no colégio, pensam, vamos tocar o piano, e de repente o aluno, eu falei, olha o piano, que lindo, ele toca a música, daí um aluno fala para mim, Lu, ele tem pilha? Pilha? Não, ele não tem pilha, mas ele não está ligado na tomada, como ele toca? Então, como toca o piano? Né? E aí já tem um projeto de estudar como toca o piano, vamos conhecer o piano? Então, você vê que a criança, ela está com 4 anos, ela estabelece isso, né? Então, é muito, muito bom. Fiquei muito feliz de participar disso e a gente deseja estender mais, porque como o próprio Jonatas falou, falar de Régio em 10 minutos, em 15 minutos, é muito pouco tempo. E tem várias pessoas nesse país maravilhoso nosso que estão trabalhando, estudando Régio, e a gente convida todo mundo que quiser estudar também, né, e valorizar essa infância, que vale muito a pena. Nós deixaremos uma contribuição maravilhosa se nós respeitarmos as crianças. Legal. Bom, vamos... a Ana Paula do SEAB diz que quer muito conhecer a escola da Vila, né? Espero que ela... deixa eu falar uma coisa. A Escola da Vila, existe a Escola da Vila, tradicional, construtivista, uma excelente escola em São Paulo. Nós somos o Colégio da Vila. É só para que a gente tome cuidado, né? Isso. De qualquer forma... Bacana, só queria só terminar para falar que Régio fala uma coisa que no nosso país é muito difícil, tá? Até para nós que gostamos disso. Régio fala, torne visível a infância. Então, as crianças, elas andam em Régio em toda a cidade. Elas exploram todos os ambientes, os museus, elas exploram o tempo todo.
E aqui no nosso país, a gente não consegue tirar as crianças para além do muro da escola, devido à preocupação dos pais. Então, a gente tem essa é a única coisa que a gente fica muito triste de não poder tornar visível a infância no ambiente da cidade, da comunidade. Mas, aos poucos, a gente vai chegando lá. Legal. Bom, então vou aproveitar a deixa aqui. A Rosângela falou que é tornar visível a escuta. Sim, tornar visível a escuta, ouvir. Bom, a gente jamais que estourou aqui o tempo, né? Mas, enfim, Gratidão. A Lu, eu e a Lu, a gente fez esse primeiro evento para abordar mesmo de uma forma geral a contribuição de Rédio, né? Trazer um pouquinho dessa inspiração. Mas a gente tem um plano muito maior, né? O Vivadi, né? Que vem materializando muitos desses aprendizados de Rédio através de uma plataforma, junto com o Instituto Formare, Vila Formare, que a Lu criou para fazer formação por todo o Brasil. A gente se uniu numa parceria, esse é um primeiro evento, e a gente então anuncia aqui que a gente está lançando um curso que vai acontecer através de um conjunto de encontros num espaço que a gente criou digital para tornar possível para todo mundo do Brasil participar, né? Democratizar, né, Lu? No Telegram, tá? Então, eu vou colocar o link aqui, né? O link, deixa eu buscar aqui o link para compartilhar com vocês. A gente criou um espaço de formação digital chamado Templo do Gestor. Tá? O Templo do Gestor é um espaço de formação para diretores de escola, coordenadores de escola, professores que estiverem interessados. Ó, eu coloquei o link aqui. t.me/Templo do Gestor. E essa conversa de hoje ela vai se reverberar através de um conjunto de encontros que nós vamos fazer. A gente escolheu algumas temáticas para serem aprofundadas, para serem discutidas, para fazermos atividades em torno delas e explorarmos como é que isso conecta com toda essa história do hemisfério direito, de desenvolver o hemisfério direito da escola, né? Então, deixo aqui o convite, né? Um primeiro evento do Vivadi junto com o Instituto Vila Formare. A gente está super feliz de fazer esse evento com você, Lu, e vou deixar a palavra final para você falar um pouquinho sobre isso e encerrar esse encontro de hoje. Eu gosto muito de uma frase do Malaguzzi que pode encerrar isso, que as coisas das crianças e para as crianças, a gente só aprende com as crianças. Legal. Eu encerraria com isso. Maravilha. Vou pegar essa sua frase, então, para a gente colocar como convite para os próximos encontros que nós vamos fazer. Esse curso ele será para gestores de escolas, né, diretores, coordenadores. Depois a gente vai fazer um segundo exclusivamente para professores também, né? E é uma primeira iniciativa, né, Lu? Queria agradecer aí a presença de todo mundo, né? Convidar vocês que conheçam o Colégio da Vila, Vila Bambini, que conheçam o Vivadi, que conheçam a rede, né? rede.vivadi.com.br, e que façam parte do Templo do Gestor, que é um espaço de formação para diretores de escolas. Lu, foi um prazer enorme ter essa conversa com você aqui hoje. Aprendi pra caramba. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por todos vocês, né? Chegamos aqui em mais de 100 pessoas em algum momento e eu fico feliz por causa das 100 linguagens de Loris Malaguzzi. São 100 pessoas que vão falar sobre Régio e falar com as crianças. Muito obrigado. Legal. Lua, boa noite para todo mundo. Fiquem em paz. Obrigado pela presença. E a gente se vê na quinta-feira que vem, no próximo webinar. Também vai ser super especial. Amanhã a gente anuncia o tema e a gente se vê no Templo do Gestor para continuar essa conversa num curso mais aprofundado. A gente pode chamar o Jonatas, pode chamar a Mariana, e a Lu já é presença garantida porque ela é a dona desse curso. Obrigada. Tchau, Lu. Boa noite, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidem. Tchau, tchau.